2018, que trata da criação da região metropolitana de Brasília. Por gentileza, solicito que os telefones celulares sejam utilizados em modo silencioso. Convido para compor e presidir a mesa a deputada estadual Leda Borges. Convido ainda o prefeito do município de Valparaíso de Goiás e vice-presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, Fábio Mossoró. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Lusiânia, doutor Luciano José Braz de Queiroz. Com a palavra, a deputada Leda Borges. Bom dia a todos. Eu agradeço ao prefeito Fábio Mossoró a disponibilidade de vir a esta audiência pública. Ele, como vice-presidente da AMAB, tem discutido essas questões com o governo federal, tem se discutido essas questões com o governo estadual, e eu agradeço muito a sua presença nesta audiência pública. Agradeço ao doutor Luciano pela presença, o nosso palestrante. O doutor Luciano é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Lusiânia. Nós já estivemos com ele numa audiência pública ontem em Valparaíso, e ele, muito que educadamente, aceitou o nosso convite de aqui estar para colocar para nós essas vantagens e o que é essa medida provisória. Muito obrigada. Quero agradecer aos vereadores aqui presentes, vereador de Alto Paraíso, seja bem-vindo, vereadora Tatiane de Padre Bernardo, vereadora Angelina de Abadiânia, presidente da Câmara de Abadiânia, vereador Neném, vereadora Neuza de Abadiânia, vereador Antônio Sérgio de Abadiânia, vereador Alceu Gomes de Valparaíso de Goiás, secretários presentes, o gabinete do nosso querido deputado Tião Caroço, que eu creio que se atrasou um pouco, se puder estar conosco, os secretários municipais de Valparaíso, e também o meu gabinete, que aqui está presente, e alguns servidores da Secretaria Cidadã que estão aqui conosco. Muito obrigada, assessoria, obrigada por estarem aqui conosco, nos atendendo. Bom dia a todos e uma ótima audiência pública. Gostaria de passar a palavra para o prefeito Fábio Mossoró, vice-presidente da AMAB, e hoje representando os municípios goianos por meio da associação, para as boas-vindas. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar a nossa deputada Leda, moradora de Valparaíso e representante da região do entorno. Quero também cumprimentar aqui o doutor Luciano, da Ordem dos Advogados da subseção de Lusiânia, que vai esclarecer um pouco aqui sobre a criação da região metropolitana. Eu faço parte da AMAB, sou vice-presidente da AMAB, e tenho conversado muito com a deputada, com alguns prefeitos, e nós estamos lá discutindo essa medida provisória 662. Alguns prefeitos da AMAB já têm se posicionado, O governador Caiado esteve lá fazendo algumas ponderações, esclarecimento, e nós entendemos que eu, particularmente, porque eu não posso responder pela entidade, mas eu, particularmente, sou favorável à criação da região metropolitana. A gente tem participado de várias discussões, tem ouvido o governo do Estado, estamos ouvindo também o governo do Distrito Federal, e ontem também participamos de uma reunião com o governo federal. Mas a gente que vive naquela região há muito tempo, a Leda teve a oportunidade de ser vereadora, estar prefeita daquela cidade, e sabe as necessidades que a nossa região precisa.
estivemos lá com o prefeito Claudiênio, com o prefeito Martinho, lá de Alto Paraíso, né, com o prefeito Diniz, Zé Diniz, lá de Abadiânia, e assim, nós estamos, na verdade, não há um esclarecimento concreto, né, sobre a funcionalidade da RIGE, que há mais de 20 anos ela existe e não tem essa funcionalidade. E a esperança nossa é que com a criação da região metropolitana, os investimentos possam aparecer, né? O próprio doutor Luciano ontem esteve na nossa cidade realizando uma audiência pública. A gente sabe da necessidade, porque nós fazemos limite com o Distrito Federal. Nós temos aí hoje, vou citar aqui só um dos fatos que aflige a nossa comunidade todos os dias, é a questão do transporte, né? Todos os dias a população de Valparaíso, da minha cidade, sai para Brasília e nós temos uma dificuldade com o transporte. Além disso, nós temos a questão da saúde, que o papel hoje, ele está ao contrário. Antigamente as pessoas iam para Brasília, hoje as pessoas estão vindo de Brasília para a região do entorno. Como também a questão da segurança. Então são vários itens, e o que vai instrumentar o fortalecimento dessa parceria é a criação da região metropolitana, como foi falado ontem na audiência de Valparaíso. É importante esgotar todas essas discussões, justamente para que haja um consenso, né? Para que não prejudique Brasília, para que o estado de Goiás não saia prejudicado e todos possam aí vencer esse obstáculo, né, de criar essa região e fazer políticas públicas efetivas para beneficiar a nossa comunidade. Mas eu, antes de encerrar as minhas palavras, eu queria agradecer aqui a deputada Leda pelo convite. A deputada é uma grande parceira nossa, tem defendido maciçamente a nossa região. Isso é fundamental. Pela primeira vez, a nossa região, a nossa cidade tem uma representante. Não só Valparaíso, a gente acompanha a deputada Leda e ela defende não Valparaíso, mas como o entorno e o estado também. A Leda conseguiu ampliar, né? Conseguiu ampliar o acesso aos goianos justamente pela seriedade que faz com a política, né? Então nós precisamos de pessoas comprometidas como a senhora, que se compromete em ajudar os goianos a cada dia. Então, parabenizar a senhora pela iniciativa. Às vezes as pessoas, infelizmente, que eu falei para a deputada ontem no telefone, a audiência, a sessão lá na Câmara, ela estava agendada para ontem, né? Foi desmarcada e foi mudada para o dia de hoje, às 14 horas. E acabou que alguns prefeitos que estavam confirmados de estar aqui presente hoje, infelizmente não vieram, vão ficar em Brasília para poder acompanhar lá a votação da medida provisória, né? Mas o importante é que a senhora está fazendo o seu papel. E nós temos que transmitir à sociedade da nossa região o papel que a senhora está fazendo aqui. Porque às vezes a comunidade ela não tem esse acesso, né? E é importante que a gente divulgue essas ações, que a senhora está fazendo o seu papel. Independente do resultado lá da votação da medida provisória, a senhora se posicionou, a senhora é defensora da região, da criação da região, e é bem claro que esse projeto é um projeto autorizativo. Nós temos várias discussões, né, para poder seguir após a criação, né? Então nós estamos autorizando a criar a região metropolitana. Depois nós vamos trabalhar a questão da legalidade, porque vai precisar da Assembleia do Estado de Goiás, do Distrito Federal e de Minas também, a questão da criação do fundo também, porque precisa da criação do fundo. Então é um passo de cada vez e, infelizmente, a gente percebe que há uma manobra justamente para impedir essa criação da medida provisória. Mas que seja a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa parte, né? E a senhora muito bem está fazendo a da senhora, esclarecendo a população, as autoridades, aos vereadores aqui, no qual eu quero cumprimentar o vereador Alceu, que me acompanha, que foi presidente de Câmara, cumprimentar a todos, né? O secretário Jordame e o secretário Plácido da minha cidade de Valparaíso, esclarecer que a senhora tem feito o seu papel, continuar defendendo a região metropolitana, que a audiência seja produtiva,
né, e possamos sair daqui com mais esse conhecimento amplo que o doutor Luciano vai passar para todos nós. Obrigado e bom dia. Concedo a palavra para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Lusiânia, doutor Luciano José Braz de Queiroz. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a deputada Leda Borges, agradecer por a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis. Alô? Oi. Então é um orgulho para mim estar aqui nesse momento. Quero cumprimentá-la, parabenizá-la. A deputada tem uma história na nossa região, é uma líder, né? Há tantos anos, há décadas está ali lutando pela gente. Quero agradecê-la, parabenizá-la e dizer que a senhora tem um fã aqui. Ela não sabe, mas eu estudei na antiga FIPLAC, a senhora estudou lá, e eu ouvi histórias da senhora, de uma boa aluna, de uma pessoa muito dedicada, e fico muito feliz de vê-la alçando esses voos, né, que nos inspira e que traz aí, que luta pela gente, pela nossa região. Quero cumprimentar o prefeito Pablo Mossoró, um parceiro, um amigo que a gente tem nos ajudado muito na nossa subseção, tem nos apoiado na criação da subseção de Valparaíso. Então, assim, agradecer. Aquela região precisa de lideranças unidas. Nós temos um aglomerado de pessoas e um aglomerado de problemas, e nós precisamos de soluções unidos. Então, quero parabenizá-lo por toda essa postura conosco, estar aqui hoje também discutindo esse assunto, estar integrado a isso, e dizer que é assim que nós vamos conseguir melhorar aquela região. Quero cumprimentar os presentes, as autoridades, representantes do Legislativo, todos aqui estão presentes. Dizer que a região metropolitana, para nós, é algo que nós precisamos lutar, porque é algo que a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Vivemos um tempo muito difícil na nossa região do entorno. Eu resido no entorno sul, em Lusiânia, mas a nomenclatura, e até de certa forma pejorativa, entorno, ela nos remete ao escanteamento, né? Mas nós temos uma região muito rica. Nós temos uma região rica no solo, rica no material humano que existe ali, de pessoas de alta qualidade que existe naquela região. Mas falta um pouco de um olhar, belezas naturais. Nós temos uma região que tem duas usinas hidrelétricas. Eu acho que em poucos lugares do mundo tem isso. Nós temos uma área agricultável muito grande, nós temos mão de obra. O que falta é um pouco de uma vontade política. Eu não sei se fomos beneficiados ou penalizados com a construção da capital. O deputado Roosevelt Vilela falava ontem, no evento que nós fizemos lá na Câmara dos Vereadores de Valparaíso, falava assim que a capital, ela traz soluções e traz problemas para nós. E assim, uma capital federal foi instalada numa região de vocação rural, né? Até então ali eram fazendas, né? Até hoje discute-se ainda as desapropriações daquelas fazendas. E foi um atrativo de cidadão para todos os cantos, todos os rincões do nosso país. Com a construção da capital foram iniciar uma vida ali. Muitos foram aventurar e muitos foram ali para trabalhar. Então, ficamos ali desapropriado daquele quadrado onde está o Distrito Federal. E naquele quadrado ali ficou uma área promissora, aonde a União, né, arca com toda a estrutura ali do Distrito Federal. Inclusive, muitas pessoas reclamam quando vão atuar ali próximo a Lusiânia ao DF, assim, mas no DF tudo é mais barato, o estado de Goiás é caro, Minas tudo é caro, seja custa judicial, seja junta comercial. É porque a União subsidia tudo. Então, no DF, a gente costuma dizer que o DF é uma ilha, né? É uma ilha da fantasia, porque lá tudo é diferente, tudo é mais em conta, tudo o Estado está mais presente. Então, estamos ali, ao lado de uma região que é uma ilha, e nós, no estado de Goiás, ali ao redor, nessa dificuldade toda, porque a nossa região não é conhecida como a região do NEM, né? Nem DF e nem Goiás. E fica aquele aglomerado de pessoas e de problemas. Por quê? Por exemplo, para a marginalidade não tem burocracia, né? Muito pelo contrário, eles sabem muito bem as lacunas da lei para poder atuar ali. Cumprimentar o coronel Ricardo Rocha, da Segurança Pública,
e dizer assim que a Polícia Militar tem prestado um excelente trabalho na nossa região, com toda dificuldade, com toda luta. A gente vê a presença do efetivo e reconhece o trabalho de vocês ali na nossa região. Muito obrigado, viu, comandante? Então, assim, essa população mais pobre, que não teve condição de ficar no DF, foi sendo empurrada ali para o entorno, seja Lusiânia, Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, mas nós temos Águas Lindas, que é uma das cidades que mais crescem no Brasil. Águas Lindas fazia parte do município de Lusiânia. Aliás, o município de Lusiânia fazia divisa com Padre Bernardo. Hoje, Lusiânia está cada dia ficando menor. O Valparaíso hoje, eu acho que já tem mais população do que Lusiânia. Mas está quase. Um comércio forte, pujante. Então, assim, hoje Lusiânia, a cidade-mãe, hoje ela é uma irmã, e assim, uma irmã mais velha, mas é necessário essa divisão. Eu vejo isso na OAB e vejo quanto é necessário nesse aglomerado de gente dividir essas divisões administrativas, fazer isso, porque é mais gente cuidando. Isso é muito importante. Então, lá na época da Constituinte, o deputado Délio Braz, ele já com um projeto de lei complementar, já vinha discutindo naquela Constituição de 1967, essa questão da região metropolitana. Por quê? Nós vivemos uma situação ímpar no nosso país. Quando se fala em região metropolitana, normalmente são regiões próximas às capitais dentro do mesmo estado. Nós não. Nós somos uma região próxima a uma capital em diferentes estados. Então, cria uma dificuldade jurídica, burocrática muito grande, porque nós estamos tratando de governos, e aí sabemos que as composições políticas são muito difíceis. É complicado lidar com tudo isso, e vivemos isso hoje, né, deputada? Então, assim, existiu outras iniciativas, inclusive em 1997, teve uma iniciativa na época agora eu não lembro se o cargo dele na época era senador ou deputado, o Ides Rezende, com o José Roberto Arruda, imagino que seja senador. Eles apresentaram um projeto de lei de 147 de 97, que é a RID, que esse projeto ele foi discutido e acabou se tornando a RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. A grande questão querem manter algo que a lei criou, mas que não tem presença efetiva. Aqui tem representantes de vários municípios ali próximos, e nós podemos dizer que nós não vemos essa presença de desenvolvimento através da RID. Aliás, se você conversar com muitas pessoas, não sabem nem o que é RID. RID hoje é muito mais conhecida no DF por seu polo, por ser um local que muitos dizem que até é local de ser cargo político ali, que cria aquelas secretarias, mas a coisa não funciona. Falta investimento. Falta implementação. A nossa região precisa de uma presença maior desses investimentos. Nós temos uma vocação muito grande para a indústria. Nós temos uma vocação muito grande para a agricultura. Mais ao norte, inclusive nessas composições de cidades, chega-se até Niquelândia, que é forte na produção de minérios. Então, assim, nós temos riquezas. O PIB ali da região, ele pode ser muito grande. É uma região que tem um fator atrativo muito grande, mas falta a vontade política, falta essa organização política. A deputada está falando, é a 6ª em desenvolvimento econômico de Estado. E em população, nós temos uma questão muito engraçada. Lusiânia tem um distrito do Jardim Gá, que ele tem aproximadamente 100 mil habitantes. Eu nas andanças pela OAB, vou conhecendo os municípios e vou procurando lá a população. Poucas cidades têm número de habitantes que o distrito do Jardim Gá. Eu acho que ela deve ficar entre as 10 maiores do município, e é um distrito. Então, é muito grande, é muita gente, é muita necessidade. Saúde, saneamento básico, infraestrutura, segurança, nós sofremos com a questão da rodovia. Eu costumo brincar, deputado e prefeito, que nós tínhamos uma empresa de viação, ônibus, que era interestadual, e muitas pessoas reclamavam dessa empresa, criticavam essa empresa. A empresa acabou, hoje nós choramos a falta da empresa, que pelo menos nós tínhamos uma estrutura mais ou menos adequada. Hoje nós não temos. Então, nós estamos numa situação muito difícil e a população sofre. Aqui, tudo é muito perto. Aqui se resolve tudo muito perto. Lá, qualquer situação, você vai andar 60, 80, ida e volta. Quando eu estudava, eu trabalhava em Brasília, eu andava quase 200 quilômetros dia.
Porque era 80 para ir, 80 para voltar, eu ainda voltava para a faculdade. Isso é só para dar uma noção da dificuldade que nós temos. Ontem nós tivemos a palestra e o deputado distrital, Roosevelt Vilela, inclusive esse material que está aqui é dele. Ele demonstrando, e ele como representante do DF, demonstrando a sua boa vontade na discussão desse assunto. Porque o DF, venhamos e convenhamos, poderia ser a parte que estaria criando dificuldade. E muito pelo contrário, o DF, através do governador Ibanez, é quem é a pessoa mais entusiasmada com tudo isso, com projetos de VLT, com projetos de melhorar aquela situação. Querendo ou não, nós temos uma vinculação cultural, nós temos uma vinculação regional com o Distrito Federal, mas nós somos Goiás e nós temos a cultura goiana lá, arraigada na nossa região. Nós não podemos ser penalizados por isso. Então, dentro dessa sistemática da discussão da RID, já foi criada também, discutida a questão do Estado do Planalto Central na nossa região, mas isso já foi descartado, isso já não tem mais, não tem viabilidade, já foi arquivado esse projeto. Na época foi até anotei o nome dele aqui, o senador Francisco Escorço. Ele morava em Taguatinga, até se falava que Taguatinga seria a capital do Planalto Central e tudo mais. Mas assim, foram iniciativas no sentido de trazer uma responsabilidade do Estado para a nossa região. Por último aqui, o ministro das Cidades, o Alexandre Baldi, elaborou, na época do governo Temer, a MP 862 de 2018, que altera o Estatuto da Metrópole, dando essas prerrogativas para a Assembleia de cada Estado para aprovação da lei complementar. O que acontece? A MP, ela tem uma natureza autorizativa, é o namoro, é o início da discussão, é a hora de criar os laços, porque é responsabilidade de Goiás, do Distrito Federal e de Minas Gerais velar por aquela região, olhar e que os seus representantes busquem melhorias, investimentos, infraestrutura para aquele povo. Nós não estamos falando de pouca gente, só no entorno sul, a nossa região ali, é mais de 600 mil habitantes, pelo menos, eu estou falando aqui por alto. Pois é, a deputada falando, ao total dá quase 3 milhões de habitantes. É uma região muito grande. Precisa muito desse olhar político para lá. Então, a discussão da MP, ela é autorizativa. Ela é apenas um iniciar de uma discussão. Posteriormente, como disse o prefeito Pábio, vai ser discutida fundos, como será conduzido isso, como será a participação, como é que vai ser criado secretarias para isso. A ideia é simplificar, reunir os esforços, até a questão de redução de gasto. Então, em verdade, hoje, a discussão sobre tudo isso, que é a discussão sobre o fundo, o que vai gerar isso, nós estamos colocando a carroça na frente do cavalo. Não se tem necessidade de discutir isso por hora. Nós sabemos que não é uma solução rápida, mas nós não podemos perder a oportunidade de discutir isso com essa medida provisória que tem prazo de validade. Tem prazo de validade. A medida provisória é a capacidade do Executivo legislar, mas ele precisa da sanção, precisa da chancela do Legislativo, que tenha a natureza primordial de legislar. Então, é necessário que essa situação não passe, e é necessário que nós, representantes dessa região, não deixemos a nossa população passar desapercebida por isso. É necessária uma mobilização. E nós temos prazo para isso. Nós temos prazo para isso. Não podemos deixar isso caducar. Não pode. Ontem a deputada Leda, no evento que nós organizamos, ela foi muito enfática e quer dar os parabéns pela transparência com o povo de Valparaíso, com a verdade que foi dita. Porque foi muito engraçado que quando se começou a abrir as discussões, que a deputada falou, que o prefeito falou, nós sentimos aquele silêncio da plateia. E a plateia, como está aqui, quando está em silêncio, é sinal que está prestando atenção, é sinal que o que nós estamos falando não é balela, não tem interesse pessoal. Nós estamos muito preocupados com aquele povo que sofre. Nós temos dificuldades lá com saúde, com educação, com saneamento básico. Pois é, a deputada falando de Abadiânia aqui na questão econômica. Então, assim, às vezes a gente está falando aqui, e eu resido ali no entorno do sul, mas nós estamos falando também das cidades próximas, Abadiânia, Alexânia, Alto Paraíso, né? Nós somos ali, nós somos irmãos, nós somos criados ali na mesma região, é a mesma cultura, é a mesma forma
de se criar, de se viver. Então nós temos que estar irmanados nessa luta, porque essa MP ela é muito importante para todos nós. A votação da MP, que seria ontem, dia 23, vai ter uma votação hoje, vai ter essa discussão hoje lá no Congresso. Então, é muito importante essa discussão. É muito importante que estejamos atentos e pressionemos os nossos representantes. Eu pedi o deputado Roosevelt Vilela, deputado distrital, o material dele, para a gente falar aqui um pouquinho da região metropolitana. Eu já adentrei um pouquinho o assunto, mas está aí. A região metropolitana, ela é instituída pelo Estatuto das Metrópoles, a Lei 13.089, que apresenta o conceito de região metropolitana. Ela é editada pela medida provisória 862 de 2018, que alterou o Estatuto das Metrópoles, possibilitando ao DF compor uma região metropolitana, ou seja, possibilitando ao DF. Não poderia ser interesse do DF, mas é interesse. É uma faculdade que a lei está dando, mas eles é que têm total interesse nessa situação. Próximo. Nós estamos ali compostos por 29 municípios do estado de Goiás, 4 municípios de Minas Gerais e o Distrito Federal. Essa região que está ali intimamente ligada, muito populosa, uma possibilidade de crescimento enorme. Nós temos ali, por exemplo, Cristalina, que é o maior produtor de grãos. Lusiânia tem uma área também muito agricultável. Valparaíso, um comércio enorme. Nós temos Alto Paraíso, que tem um potencial turístico enorme. E todas as regiões ali, tem Formosa, tem toda uma estrutura. Então nós não estamos falando de uma região que não possa crescer, que possa ser um peso para a União ou para os estados. Muito pelo contrário. A região metropolitana é uma unidade regional instituída pelos estados e integrada, conforme o caso pelo Distrito Federal, por meio de lei complementar. Aprovada a medida provisória. Cada assembleia, cada casa de leis vai ter que votar isso. O governador vai apresentar o projeto e vai ter que ser votado. Ou seja, não é nada impositivo. Inicialmente queremos discutir, ter autorização legal, para depois as casas, as assembleias discutirem isso lá com seus deputados. Então é uma situação extremamente legítima, extremamente viável. Então, através da lei complementar, constituída por agrupamento dos municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. Então, não existe aí, por exemplo, qualquer possibilidade da guerra de vaidades. Ninguém está perdendo poder. Ninguém está perdendo poder. Muito pelo contrário. Eu acho que estamos ganhando poder. Estamos criando força para que melhorias aconteçam. E isso é importante até sob o ponto de vista político. Uma região grande dessa traz um retorno para todos. Então, as ações elencadas pelo deputado para a criação da região. Então, primeiro, elaboração de estudo técnico, realização de audiência pública envolvendo os municípios integrantes. É importante que a população participe. É importante esse esclarecimento. Hoje aqui a deputada levanta essa discussão, não é à toa. É importante tudo isso, deputada, porque quanto mais discutirmos, ouvirmos, teremos possibilidade de aperfeiçoarmos essa legislação. Então, mais do que necessário que essa iniciativa caminhe por essas cidades, caminhe por esses estados. Em segundo lugar, tem a elaboração do projeto de lei complementar, de criação da região metropolitana, onde cada estado vai fazer, aprovação do PLC nas Assembleias Legislativas de Minas, de Goiás e na Câmara Legislativa do DF, conforme foi falado, elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano integrado da região metropolitana. Então nós estamos falando em atropelo, de nada, nós estamos falando de etapas a serem seguidas, aprovação do Plano de Desenvolvimento Urbano integrado mediante lei estadual / distrital, e isso é o caminho da burocracia, o caminho político para se chegar aonde a Constituição nos diz que tudo pode ser feito em virtude de lei, né? A região metropolitana possibilitará a todos nós. E agora a gente entra numa situação dos benefícios que nos podem trazer. Um sistema integrado de alocação de recursos. O fundo, ele pode estar atento às necessidades de cada local, estabelecer as prioridades. A estrutura de governança interfederativa, onde cada estado vai poder estar ali apresentando a sua demanda, apresentando as prioridades.
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum entre os municípios vizinhos, mas localizados em estados distintos, resolução de problemas que atingem diretamente a população, que utiliza o serviço público prestado por esses entes federados. Ontem, por exemplo, para que pudessem chegar ao nosso evento, caiu uma chuva tremenda lá na nossa região. Não foi possível começar no horário, porque não tinha possibilidade de deslocamento. Então, vivemos essa dificuldade de deslocamento. Eu caminho muito aqui para o Goiânia, às vezes nós vemos os engarrafamentos aqui, a gente acha que as pessoas comentam, não, aqui é difícil, é complicado. Vocês não têm noção do que é atravessar o Distrito Federal, vocês não têm noção do que é sair de Lusiânia cedo. A gente atravessa ele inteiro. Em Alto Paraíba. É difícil, é complicado. Passar pela BR-040, se você seguir para Planaltina, é muito complicado. Padre Bernardo, né? E Padre Bernardo, a última vez que eu estive lá, as estradas já não estavam tão boas. Então, é muito difícil para todos nós o deslocamento. E nós estamos numa região que é extremamente populosa. Então, essa é uma questão muito séria. Então, a resolução desses problemas que causam sofrimento. Quem trabalha em Brasília não gasta menos que 1h30 para chegar no local, né? E mais isso para voltar. Então, são situações que causam sofrimento, gasto, né? Gasto com combustível, gasto com seu tempo, com saúde, né? Sem falar que muitas das vezes a gente tem que recorrer à saúde no Distrito Federal, porque nós não temos condição, senão vir para Goiânia. Não dá, é muito complicado ficar nesse para lá, para cá, mas a nossa sina lá está na estrada, né? A fonte de financiamento de tudo isso, Fundo Constitucional, né? E essa é uma grande discussão, porque a discussão dos estados, agora a preocupação é a fatia que vai ter que discutir, a fatia que vai ter que abrir mão. Bem, não é agora. Não é agora. A gente, quando se discute isso, é posterior. Então, é importante que essa discussão seja superada. Os nossos representantes lá no Congresso têm que colocar a mão na consciência e entender que não é o momento adequado de discutir, porque vai ter fundo para isso. E como eu conversava com um amigo meu, ele falava, dinheiro para isso tem. Agora, é preciso organizar tudo isso. As diretrizes da governança interfederativa. 1. A implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisões quanto ao desenvolvimento urbano, as políticas setoriais, afetas às funções públicas de interesse comum. O deputado ontem deu um exemplo muito interessante. Ele falava que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal tinha inúmeras viaturas com qualidade ainda para se utilizar, e ele estava tentando fazer a doação para Águas Lindas. Águas Lindas não tem um corpo de bombeiro. E estava tentando fazer essa doação, não foi possível, porque não tinha possibilidade de fazer um convênio. Tiveram que vender num leilão público a preço de banana. Ou seja, qual é a vantagem de tudo isso? Aonde a população Águas Lindas, quem conhece sabe, aquele povo sofre. É muita gente, é muita dificuldade ali. E um corpo de bombeiro ali seria de extrema valia. E as viaturas estavam disponíveis e por conta de burocracia não foi possível fazer essa doação. E isso nós podemos levar em consideração a polícia militar, em relação, por exemplo, à comunicação, à investigação. O deputado dava o exemplo do IML. Hoje o IML que funciona na região é em Formosa. Olha só, nós estamos em Lusiânia numa ponta, Formosa está numa outra, a quase 100 quilômetros. Né, Valparaíso está lá, e muitas das vezes os nossos falecidos têm que andar de carro até lá para poder participar pelo IML. Então, coisas que poderiam ser simplificadas, no DF poderia nos atender. Por exemplo, a própria comunicação da polícia. A polícia de Goiás não pode estar em contato permanente com o DF, por conta da lei das telecomunicações, que não pode de um estado para o outro sem autorização. O deputado é bombeiro, o deputado Roosevelt, e ele falando o seguinte, que hoje o Corpo de Bombeiro do DF, ele atende muito, e principalmente a ala que ele trabalhava, que era de mergulho, de salvamento, ele atende muitas regiões do entorno. Para isso, o comandante geral tem que entrar em contato com outro comandante geral, para poder pedir permissão. Enquanto isso, quem está afogando, que já afogou, né? Já morreu. Quem está precisando, né? Quem precisa de rapidez, fica, né, tolhido de tudo isso por conta da burocracia. Esses são pequenos exemplos, coisas simples, que poderiam ser resolvidos com essa facilidade. A questão da saúde.
Na verdade, deputada, a nossa região do entorno, ela é muito discriminada. Às vezes, quando a gente fala que é do entorno, primeiro as pessoas assustam, assim, você está vivo? Porque atribui a nós viver numa região perigosa, uma região largada, uma região faroeste caboclo. Não é assim. Tá certo que tem que melhorar muito, mas nós também não estamos num bang-bang lá na nossa região. Né? Nós não estamos. Mas assim, realmente, as pessoas têm essa preocupação. Às vezes de ir para lá, fica preocupado se vai voltar vivo ou não. Mas nós somos uma terra hospitaleira, nós somos uma terra de gente trabalhadora, uma terra de gente honesta, de gente que tem muita boa vontade, e nós merecemos um tratamento diferenciado. Nós não podemos ser penalizados. O Estado de Goiás tem que se fazer mais presente lá em nossa região. Então, esses meios compartilhados de organização administrativas das funções públicas, ela é essencial. Nós falamos de segurança, mas isso serve para a saúde, isso serve para a infraestrutura. Nós estamos lá com a realidade de ter um VLT. Nossa, vai ser muito bom. Por exemplo, o deputado dava um exemplo ontem sobre o passe estudantil. Quem estuda, quem mora em Lusiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, o estudante que estuda no DF, né, porque lá tem uma melhor qualidade de ensino, ele paga a passagem normal. Não tem passe estudantil. Aqui tem. Então, são coisas que fazem diferença na vida de quem vive com pouco. Às vezes quem está andando de carro, quem está andando de helicóptero, quem está andando de avião, não está muito preocupado com isso. Mas nós lá, que vivemos uma vida regrada, porque a nossa população lá, ela é mais carente do que rica. A nossa população lá, ela é assalariada. A nossa população lá é de autônomos. A nossa população lá são de pessoas lutadoras. Pessoas que têm um histórico de restrição. Então, é diferente. É diferente, é preciso ir até lá, é preciso conhecer, andar com o doutor Pábio, com o prefeito Pábio, lá, e conhecer as dificuldades dos bairros mais carentes, saber que tem uma população ali que precisa de melhorias. Então, essa MP, ela é de extrema importância, nós não podemos perder essa oportunidade. As diretrizes, né, da governança federativa, ela está também na execução compartilhada das funções públicas, mediante rateio de custos previamente pactuados, participação dos representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e tomada de decisão, compartilhação dos planos plurianuais, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais. Aqui está o gargalo da situação. Aqui é onde está a preocupação de muitos líderes políticos. Essa preocupação dos planos, como o dinheiro vai chegar, como vai ser partilhado. Mas isso vai ser discutido em conjunto. Temos que tirar um pouco os egos e preocupar com aquele povo que está sofrendo. Esse povo que são os nossos parentes, que são os nossos amigos, que são as pessoas, os nossos eleitores, eu sou advogado, os nossos clientes. Esse pessoal que está ali e que nós estamos na ponta. Nós estamos ali na ponta, porque na hora da dificuldade, nós vamos estar ali prontos para atendê-los. Né? Prontos para estar, inclusive, sofrendo a dor que eles sofrem. Então, alguns benefícios, que no caso eu vou trazer aqui, da segurança pública. Realização de capacitação e formação conjuntas dos agentes de segurança pública, ou seja, os agentes do Estado de Goiás, formação junto com o DF, e tem que ser reconhecido o DF, ele tem um investimento maior, tem condições melhores. Então pode, por exemplo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, né, a segurança pública em geral está ali absorvendo todas essas informações, todas essas formações. Intercâmbio de materiais e equipamento, como eu dei exemplo aqui de Águas Lindas, intercâmbio de informações, as investigações, crimes que começam no DF e que terminam, que existe o crime continuado, começa num lugar, termina de outro, que as investigações possam ser conjuntas. O deputado ontem trouxe uma informação interessante, que nas estatísticas do DF, os crimes de pessoas que residem na região do entorno são muito menores, são números quase insignificantes em relação ao contrário, de pessoas que residem no DF e cometem crime na nossa região. Então, esse intercâmbio de informações, ela é importante para você levantar condições de combater o crime. Intercâmbio de tecnologia, realização de operações conjuntas. Olha só, isso é simples, isso é mínimo. Isso é só uma questão autorizativa, nada mais do que isso. Só alocação de estrutura, de autoridades. Então, não tem dificuldade para isso. É inconcebível isso. Então, a situação atual da medida, ela está em fase de votação na comissão mista do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
né? Hoje, inclusive, tem a votação que possivelmente pode ser até adiada, né? Então, os encaminhamentos. Criação da frente parlamentar da região metropolitana, apresentar ao Poder Executivo proposta de inclusão na lei complementar de dispositivos específicos sobre segurança pública na região metropolitana. E eu vou pegar esse gancho aqui, dessas informações, porque o deputado Roosevelt Vilela, ele é presidente da Comissão de Segurança da Câmara Legislativa do DF. Então, ele tem essas informações muito próximas, Queria convidar o deputado Cambô para compor a mesa, por gentileza. O deputado Wilde Cambão, meu conterrâneo, deputado eleito lá em Lusiânia, tem atuação muito grande, foi secretário de Viação e Obra, então tem um trabalho prestado em nossa cidade e por isso tem uma votação muito expressiva, né? E representa bem o nosso povo, quero dar os parabéns a ele e dizer que é um prazer estar aqui do seu lado. Então, voltando aqui a essa discussão, então assim, essa criação da frente parlamentar da região metropolitana é importante, que os nossos parlamentares estejam coesos, estejam unidos e também estejam pressionados pela sociedade civil. É importante essa mobilização, né? Vocês que são formadores de opinião, vocês que representam a sociedade, é hora de discutirmos isso, e o nosso tempo é curto. É muito importante que esses parlamentares, né, da comissão mista, lá do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado, sejam ouvidos, sejam pressionados e ouçam as nossas reclamações, os nossos pedidos. É necessário apresentar ao Poder Executivo uma proposta da inclusão, né, dispositivo específico sobre segurança pública na região metropolitana, por procriação de um órgão de governança interfederativa com unidade específica para tratar de política de segurança pública. Aqui serve para a segurança pública, aqui serve para a saúde, aqui serve para a educação, aqui serve para a infraestrutura. É necessário esses órgãos de governanças compostos por membros de todos os estados para que haja unidade de discussão, que prioridades, né, sejam discutidas e que possa melhorar para todos nós. Ele faz a proposta aqui da criação da Delegacia de Polícia Interfederativa, né, e nesse caminhar dessa discussão, várias outras ideias, várias outras sugestões vão acontecer. Então, eu encerro aqui a minha fala, trazendo para vocês assim, isso que foi discutido ontem, lá na Câmara dos Vereadores, para que possamos refletir da importância que essa medida seja votada. Não podemos perder. Ela é autorizativa, ela não vai modificar em nada o que está estabelecido, não vai mexer no poder de ninguém. Então, estou aqui muito feliz, agradecido, encerro aqui, agradeço a atenção de vocês, né, e desejo aí um bom dia. Gostaria de cumprimentar agradecer ao Dr. Luciano José Braz de Queiroz pelos esclarecimentos jurídicos sobre a medida provisória que autoriza a criação da região metropolitana do Distrito Federal. Quero também cumprimentar o meu colega de região, da nossa região, nossos representantes, não é? O deputado Wilde Cambão, que está no seu mandato de deputado estadual representando a nossa região, fazendo uma bancada junto conosco, e passo a palavra, portanto, para as boas-vindas a todos que aqui se encontram. Bom dia a todos, né? Eu quero aqui cumprimentar a primeira, a deputada Leda, que a gente se espelha em você, viu, Leda, como representante da nossa região, já foi prefeita, sabe as dificuldades que é a região do entorno, como deputada nessa casa, e poucos dias que estou aqui aprendendo, sei que aqui, a início, é um terreno meio hostil, né? Mas estou aprendendo aqui um pouco a cada dia, né? Com muita humildade, sou um deputado de primeiro mandato, nunca tive participação efetiva na política como representante do povo, é a minha primeira experiência, mas como gestor, como administrador, entendo bem
as dificuldades que o entorno atravessa. E sei da importância do trabalho que a Leda faz aqui como deputada. Tem sido realmente uma lutadora muito eficaz e que tem levado ao entorno grandes benefícios. Mas a gente sabe que só a nossa atuação como parlamentar aqui, prefeito, não vai adiantar. É preciso que haja, e a criação da região metropolitana do entorno, que realmente o Dutti explicou muito bem, é preciso se criar elementos para que a região do entorno possa se desenvolver. Eu, como cidadão comum, não como deputado, como secretário de obra de uma cidade importante, Lusiânia, sei das mazelas que o entorno sofre, das mazelas que o entorno passa. Brasília veio como um Eldorado para a nossa região. Na verdade, Brasília se instalou na região e os problemas que Brasília trouxe à região do entorno não é transferido nem para o governo federal, e Brasília ficou, parece que dentro de um muro protegido de um fundo bilionário, que é mal administrado, infelizmente, porque o dinheiro que o fundo de Brasília tem é quase que o dinheiro que o Estado de Goiás tem como um todo. Também não está funcionando a saúde, né, a segurança pública, realmente há, mesmo com fundo, e muitas das vezes não é só o dinheiro que resolve. É preciso ter o recurso, mas é preciso que tenha a capacidade de gestão, né? Então, instrumentos que se possam ser criados para que haja uma capacidade de gestão. Lusiânia tem 2 cidades em uma, com orçamento pequeno, e o prefeito Cristóvão tem feito milagre da administração lá. Então, muitas das vezes não é só o recurso é muito importante, mas é preciso que haja capacidade de gestão. Mas é preciso encontrar para o entorno mecanismo que esses recursos possam chegar às nossas cidades. Brasília, e estou dizendo isso só Lusiânia, Valparaíso, Ocidental, Novo Gama, a cada 10 anos, nós recebemos quase 400 mil habitantes no entorno, oriundos da capital de Brasília. E uma região que não tem infraestrutura nenhuma. Porque vivemos lá e passamos décadas, é o seguinte, na década de 60, quando Brasília veio, quase todos os prefeitos naquela época eram ligados ao setor imobiliário. Se luteou, se fez luteamento de toda a sorte, sem legislação nenhuma, porque a lei naquela época não estabelecia critérios para esses luteamentos. Se vendia mapas prometendo o Eldorado de Brasília, Rio, São Paulo, em todos os estados do país, se compravam terrenos de forma, no mapa, se inchou muito, essas pessoas muitas vezes vêm para Lusiânia, e muitos desses lotes são ocupados de forma até ilegal. A invasão, não se paga IPTU na região do entorno. Então, assim, há uma grande questão e, pior de tudo, o Estado de Goiás nunca assumiu a região do entorno. Não se olha a região do entorno como a região de desenvolvimento para o Estado de Goiás e também para o Brasil. E é a região que tem toda a situação geográfica, de áreas, de estrutura para poder se tornar uma região muito forte para o nosso país. E não se olha isso, porque o Estado fica preocupado de um dia a força política do entorno crescer e tomar o poder aqui do Estado. Só se pensa na região para cá, sudoeste, região metropolitana de Goiânia. Não se há investimento no entorno. Não se levou nesses últimos 10 anos geração de emprego e renda para a nossa região. Não há um trabalho do Estado voltado para isso. Então vivemos lá só as mazelas de transporte ruim, de infraestrutura ruim, de saúde precária. Não há um hospital do Estado no entorno. Olha só, olha o entorno de Brasília e veja as carências que o entorno tem, e não se olhou para o entorno. É absurdo uma região tão rica, de um povo tão trabalhador, tão honesto, e que haja um descaso muito grande. E agora fica preocupado com isso, Dutti. É de perder poder e não se pensar numa região que possa discutir depois soluções que o Estado não perca poder. Não pode perder. Agora, poder que se perde é não pensar naquela população. Poder que se perde é não olhar para uma população que cresce desordenadamente, sem nenhuma... Olha só o absurdo que é. Eu vou dar um exemplo para os senhores, e vocês estão lá. Se gastou 1,5 bilhão no estádio para a Copa do Mundo. 1,5 bilhão resolvia a questão de infraestrutura de Novo Gama, Lusiânia, Valparaíso Ocidental. E está um elefante branco lá que não tem serventia nenhuma para nós. Esse 1,5 bilhão que foi gasto nesse estádio resolvia a nossa questão de infraestrutura, porque teríamos água, esgoto, galeria de asfalto, calçada, a saúde pública ia melhorar como um todo, a segurança, tudo melhoraria na região do entorno. Se gastou no estádio.
Qual a política pública que tem para o entorno? E não se ouve o representante do entorno. Está se cometendo o mesmo erro agora, escolhe uma ou duas pessoas para dizer que são representantes do entorno, por questões políticas. Há pessoas, há deputados, as pessoas, prefeitos, interessados em resolver a questão do entorno, e que a questão política fique para a época da eleição. Nós temos que somar força, eu, a Leda, o Diego, o Célio, o Marcelo, o Cristóvão, o Pablo, o Fábio, todos nós, os prefeitos do entorno, todo mundo, unir forças para melhorar a região do entorno. Eu estou dizendo isso, Leda, porque é um desabafo como secretário. Você vinha a Goiânia como secretário de obras, numa cidade de Porto Conjunto, e você não tinha respaldo, você não sabia com quem conversar. Os municípios do entorno não têm condições de manter técnicos preparados para se fazer projetos, porque Brasília tem recurso. Mas como se busca recurso no governo federal se você não tem bons projetos? Qual o prefeito do entorno, Pablo, que você está lá, que tem condições de tirar 10 milhões para fazer bons projetos? Você tira 10 milhões para fazer bons projetos, vai faltar para a saúde, para a segurança, vai faltar lá para tudo. E não há uma política de Estado que possa dar suporte aos municípios do entorno para auxiliar na captação de recursos que está lá no governo federal. Então, há questões que com certeza com a criação da região metropolitana de Brasília, e a gente precisa pensar isso, não se pode pensar que vai poder perder poder ou espaço político. Bobagem. Nós temos que pensar em ferramentas que possam dar diretrizes. Diretrizes. É lógico que essas diretrizes irão ao encontro à busca de recursos que possam priorizar as grandes carências que nós temos no entorno, que é carência que nós todos temos. Isso não é defeito de ninguém, não. Toda e qualquer cidade do entorno tem as mesmas carências, as mesmas dificuldades. Mas é preciso encontrar, com a questão da criação, as diretrizes que nós possamos encontrar o caminho de resolver os graves problemas que o entorno atravessa. Então, agradecer muito a deputada Leda pela experiência que estou tendo, pela amizade, pelo carinho que tem tido comigo, ao Luciano, que é meu amigo, meu conterrâneo, uma pessoa que tem assim, um brilhante trabalho prestado em Lusiânia. Tenho certeza, Luciano, que você, a Ordem de Advogados de Lusiânia, como todas as ordens, é preciso estar junto conosco, para que a gente possa cobrar realmente mais ação. Vamos deixar que as eleições fiquem por ano da eleição e que nós possamos juntos somar forças para resolver a questão de todos. Os vereadores que estão aqui, de Alto Paraíso, de Padre Bernardo, de Abadiânia, de Novo Gama, de Valparaíso, secretários municipais, né? Sim, a gente tem grandes amigos. Vou citar nomes para eu não poder incorrer o fato de faltar alguém, mas obrigado pela presença e vocês podem ter certeza que com minha pouca experiência política aqui, tenho aprendido muito, mas tenho a vivência na prática de quem tapou buraco, limpou rua, fez obras importantes no nosso município e sei das grandes dificuldades que nós atravessamos no entorno e qual é o caminho de encontrar e buscarmos para as saídas que o entorno precisa. Tá? Muito obrigado, Leda. Muito obrigado a todos. O doutor Luciano, quero agradecer muito as intervenções do meu colega Wilde Cambão. Nós somos 4 deputados da região. O deputado Tião Caroço foi para uma outra reunião, mas estamos aqui com a assessora que é da nossa região de Formosa, né? Assessora do deputado Tião, o deputado Wilde Cambão, eu e o deputado Diego Sorgato, né? Que não defende a medida provisória. Ele está defendendo o avanço da RID, né? Juntamente com o governador Caiado. E o doutor Luciano quer fazer mais uma observação para demonstrar mais uma vez a importância de permitir que a MP passe, né? Então, com a palavra o senhor, doutor Luciano. Eu agradeço. Eu peço desculpas de uma nova intervenção, mas é porque eu lembrei de um assunto que é interessante. Se discute a manutenção da RID. Só que, para a RID funcionar, vai ter que criar um fundo para isso. E a RID, ela tem, a lei, ela é limitada nessa questão da gestão. Então, ainda que se crie um fundo para a RID, vai ter dificuldades jurídicas, às vezes até intransponível, para poder liberar e para poder fazer um trabalho amplo, como a região metropolitana permite.
Porque a região metropolitana, ela é diferente, porque ela vai unir os estados e os estados vão ter gestão, enquanto que a RID é um órgão que vai estar ali aquela gestão limitada. Então, eu acredito que, e são palavras do próprio deputado que palestrou ontem lá no Valparaíso, não é viável. A RID vai ter dificuldades para poder distribuir, né, essas verbas, administrar esse fundo, e vai ter muita interferência. Aí sim vai ter dificuldade até política. Então, eu esqueci de falar esse motivo e pedir a palavra novamente, só para deixar bem claro, que ainda que queiram manter a RID, vai ter dificuldades jurídicas para poder administrar qualquer fundo que vai distribuir essas verbas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Eu quero cumprimentar também toda a equipe que acompanha o suplente de vereador Renato Caldas de Novo Gama. Sejam bem-vindos também a esta audiência pública. E obrigada pela presença de Novo Gama também conosco. A palavra encontra-se franqueada nesse momento, não é? Para perguntas e questionamentos a qualquer um dos componentes desta mesa, e cada um de vocês tem 2 minutos para colocar a pergunta, e com uma aquiescência de mais 1 minuto por parte da mesa para os questionamentos aos membros. A palavra encontra-se franqueada. Oi. Bom, deputada. Por favor, eu gostaria que cada um que se posicionasse se identificasse. André Ariza, diretor de planejamento da Assembleia. Quero te parabenizar, deputada Lida, pela coragem e dizer que, assim, um pouco da experiência que eu tive também como prefeito, e sempre um sonho das nossas regiões é se organizar através de consórcio. E no início avança legal, né? Todo mundo animado, e depois vai diminuindo por causa dos interesses individuais. E uma observação que aconteceu aqui nessa casa há pouco tempo foi a questão da PEC dos gastos públicos, que era de interesse fundamental dos prefeitos, em que tirava aquele percentual do imposto de renda retido na fonte dos aposentados e que poderia ajudar muito a questão dos municípios, mas por vaidade acabou que foi por água abaixo e foi um prejuízo para os municípios. Da mesma forma, eu vejo que essa medida provisória, a região metropolitana, né, ela é parecido com a questão do consórcio também. A gente vê a dificuldade de questão de resíduos sólidos, que também vai poder ser compartilhado naquela região. Então, mas o espírito individualista nosso é um pouco diferente da região sul do Brasil, porque eu vejo uma experiência muito grande quando a gente fala de reforma agrária, quando está todo mundo acampado, fica um barraco colado no outro. Se pega fogo, queima todo mundo. Depois que vai para a terra, a primeira coisa é fazer uma cerca, dividir. Se o cara tem água ali, ele não dá água para o vizinho, porque ele quer ser... Então, esse espírito individualista é que atrapalha muito. Mas, parabéns pela coragem, parabéns para todos os integrantes da mesa, e que é fundamental esse processo para fortalecimento daquela região, que é muito importante para o nosso Estado. Muito obrigada, André. Vou voltar aqui, vou dar só um dado assim, importante para a gente poder, para que haja uma reflexão maior. Assim, eu vou fazer parte agora do COINSE. COINSE é algo que vai discutir, na verdade, como se vai repartir o bolo aos municípios, né? Divisão do ICMS. Aí você vai começar a analisar o porquê que o entorno é tão desprezado. Eu vou dar um dado assim muito simples para vocês entenderem. Rio Verde, que tivesse a renda per capita que tem que ter, porque eu acho que merece, uma região que realmente é muito desenvolvida no estado. Mas a renda per capita do cidadão de Rio Verde é em torno de R$ 432. De Águas Lindas de Goiás, são R$ 22. Lusiânia, com a cidade próspera, R$ 121. Olha a disparidade que você tem. E o COINSE,
pasmem, porque agora eu vou fazer parte como membro, não valoriza as pessoas, só valoriza o capital. Quem produz muito, recebe mais. Olha só como se reparte ou como se distribui, e nós do entorno, que não produzimos pouco, porque não há interesse de se levar a geração de emprego e renda para o entorno, que tem medo do entorno crescer, só tem população, só tem gente. Aí o dinheiro que tinha que ir para aquela população que mais precisa da infraestrutura básica, não vai, porque o COINS não valoriza o ser humano. Qual a política de governo do Estado que você não tem que valorizar o ser humano? Então eu vou lutar muito no COINS, vou lutar muito, vou precisar da ajuda dos deputados. A gente precisa mudar essa questão. É preciso que haja, para que haja distribuição igual da renda do Estado, que o índice populacional faça parte da distribuição da renda dos nossos municípios. Senão vai se perder, não tem razão de se arrecadar. Então é cada vez se concentrando riqueza onde tem mais riqueza. Né? Então, assim, é um dado importante aos prefeitos, viu, Pablo? E tem mais uma coisa que o entorno sofre, Leda, que aí, assim, tudo parece que o entorno é largado ao esquecimento. A região metropolitana nossa, porque o transporte nosso vai a Brasília. Então, assim, e se não há, por questão de custo de passagem, não se cobra ICMS das empresas. Mas o nosso passageiro que sai do entorno a Brasília não entra também no índice. A região metropolitana aqui da capital, assim, a nossa não entra. Então, assim, o entorno não tem, eu não sei aonde, sabe, Leda, como se imaginou. Por isso que agora eu digo, Leda, que a culpa é nossa. Nós é que somos fracos, nós é que não unimos, nós é que não brigamos, nós é que não discutimos. Temos força para decidir a eleição do Estado, mas não temos forças para indicar pessoas para assumir postos importantes no Estado, e nem tampouco de ser unidos antes da eleição e melhorar a região nossa, que com a nossa união, eu tenho certeza, esquecendo as vaidades políticas, o individualismo, é preciso pensar da região como um todo. O entorno vai crescer, e vai crescer o Estado. Vai crescer o Estado. Pequeno do governador do Estado que entender que o entorno não é solução para esse Estado, o entorno é solução para o Estado de Goiás. Bom dia, quero nesse momento cumprimentar a deputada Leda, me identificar, né, Alceu Gomes, vereador de Valparaíso de Goiás, ex-presidente de Câmara, saudar a senhora, deputada, e parabenizá-la, que a senhora tão preocupada já esteve na Câmara Federal, ontem mesmo esteve em Valparaíso na audiência, juntamente com o doutor Luciano, ao qual parabenizo pela palestra, estive presente lá, o deputado Cambão, que está presente, em nome do prefeito Pablo, cumprimentar os representantes dos prefeitos, em nome da vereadora Neuza de Abadiânia, cumprimentar os vereadores, em nome do Plácido e também do Jordâmio, todos os assessores, secretários municipais, assessores de gabinetes, enfim, a todos os presentes nessa audiência. Eu quero me solidarizar, porque lá no entorno, doutor Luciano, certa vez, enquanto presidente da Câmara, eu reuni todos os vereadores daqueles 4 municípios, né, Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, Lusiana, e fizemos lá um encontro de vereadores, para ir juntos à NTT, para tentar minimizar alguns problemas comuns, né, juntamente com o prefeito Pablo, a qual parabenizo, ontem estava na Câmara lá, né, firme, forte, acompanhando, para tentar resolver um problema local, que com a região metropolitana não era necessário fazer isso tudo, essa envergadura toda, seria mais fácil. E até hoje foi prometido lá, não sei se o prefeito lembra, eu acho que era em 90 dias isso construir uma passarela. Isso já vai se estendendo já para quase 2 anos. Isso ali ia resolver muito o problema do trânsito, lá da BR-040, que aflige todos os municípios ali que passam naquela BR. Então, agora que está saindo a passarela, graças à insistência do prefeito Pablo, que tem buscado muito, a deputada Leda, mas, assim, na prática mesmo, só burocracia. Então, é muito importante que saia realmente essa região, né, metropolitana do papel, que seja aprovada, agora 2 horas a gente vai estar lá presente, e que vai resolver. O vereador fala demais, né? Eu senti isso quando a gente cortava o microfone do vereador lá, quem foi presidente de Câmara, está aqui um colega aqui, né? Mas, enfim,
O transporte é um calcanhar de Aquiles. Você vê, Anápolis para cá é um transporte intermunicipal, acredito que tem mais de quase 50 quilômetros, né? Valparaíso, a Santa Maria tem, pasmem, 300 metros. É uma parte é residencial Santa Maria, do outro lado é a DF20, né? Ali o Cruzeiro do Sul, mora ali próximo. E aí você tem um transporte interestadual que é regido pela NTT e a dificuldade é imensa, né? É uma licitação enorme. Está aí a ex-empresa que operava lá, que infelizmente faliu, abriu licitação e nenhuma conseguiu ter êxito. Hoje nós estamos com o transporte dificultado por conta disso. Mas, no mais, muito obrigado, parabéns, deputada, né, pela iniciativa. Nós estamos, por exemplo, com a Badiânia aqui presentes, Novo Gama, nós temos problemas, alguns diferenciados. Eu queria fazer essa observação, mesmo a palavra estando franqueada para os senhores e senhoras. A Badiânia hoje vive uma questão econômica grave, por conta das questões que todo o Brasil já sabe. A Badiânia, ela está no meio, no centro da nossa região, né? Os dois extremos, está a Badiânia e a Alexânia mais centralizadas ali. Nós vamos para o norte, estamos lá em Padre Bernardo, em Alto Paraíso, né? Simolândia, Alvorada do Norte, Formosa, sul menor. Nós estamos no sul menor, tá aqui, o sul está todo aqui hoje. Não, falta Cristalina. Cristalina, Lusiânia está aqui, Valparaíso Ocidental não veio também, e Novo Gama que aqui está. Então, nós no sul vivemos questões de densidade demográfica e os nossos problemas com a RID não resolveu. Nós não queremos só o dinheiro, como bem disse o deputado Cambão. Nós queremos soluções estruturantes, simples para o nosso povo. Esse exemplo da NTT é um. O exemplo da saúde é outro. Se você tem a adesão a uma região metropolitana, por que eu digo isso? A RID não se resolveu o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo é chegar no Hospital de Brasília, de onde você é, do entorno, não atendo. Esse é o mínimo. A NTT, eu tenho uma rua que separa nossas cidades do entorno sul, não é o caso agora do entorno central, que se fosse região metropolitana, porque como o RID não resolveu, concordam comigo? 20 anos não resolveu com a RID. Se é região metropolitana, pela própria questão jurídica da medida provisória, você tem a solução. Não tem como mais aquela fiscalização daquele jeito, como se fosse o governo federal. Então, assim, a questão de economia, que é o que hoje temos que resolver para a Badiânia, nós podemos resolver de uma forma jurídica muito melhor com a região metropolitana do DF do que com a RID, que não se resolveu até agora também. E eles estão passando por isso, com perda de receita vai fazer um ano, meio ano já. Alto Paraíso, que vive outras questões estruturantes, porque é uma cidade que recebe turistas fora da normalidade, como a Badiânia recebia, mas que usam os serviços, moram lá e não querem transferir título, que é o que mais nós vivemos também no sul do entorno. E se não se resolvesse nada com a região metropolitana, o povo ia dizer que mora na região metropolitana. Eles não conseguem dizer que mora na RID. Se desse conta de dizer que mora na RID, já estavam dizendo isso há quase 20 anos. Então, até uma questão cultural, de autoestima, estão cerceando de nós. Numa medida provisória que não traz prejuízo algum em ser aprovada. Qual prejuízo? Eu tenho mais um instrumento de tentativa de que a nossa região se integre. Com os recursos, planejamento conjunto, tudo conjunto. Sentar e se resolver conjuntamente.
E os vereadores têm um papel fundamental nesse processo, porque a votação de hoje, eu até pensei em cancelar essa audiência pública, sabe, deputado? Doutor Luciano, prefeitos, vereadores, secretários. Eu pensei em cancelar, mas eu disse não posso, porque eu tenho que expor que é o nosso outro lado. Nós não temos imprensa maciçamente, porque não somos governadores. Mas eu também não posso me eximir, como representante legal que sou, como Wilde, de colocar a todos o que é verdadeiro nisso tudo. O que é essa medida provisória? Ela não traz prejuízo para ninguém. Eles vão destruí-la antes das audiências públicas com o povo, que é o que os vereadores promovem, como eu estou promovendo para vocês, vocês promovem para a comunidade. Então, estão tirando a oportunidade de nós discutirmos o assunto. Estão tirando de vocês, que têm a autoridade representativa do povo, de discutir o assunto. Nós é que temos que saber se nós queremos ou não o povo. Entendeu? E estão tirando do povo, da nossa região, essa oportunidade de discutir se o Estado quer se integrar ou não. Mas para chegar nessa discussão, a MP tinha que ser aprovada hoje, sem a questão do recurso, por enquanto, porque não há necessidade nesse momento dessa discussão. Não que eu não ache que nós não precisemos do dinheiro, nós precisamos do recurso, mas precisamos ter a oportunidade de discutir a medida provisória. E estão nos tirando. Eu não sei se vocês tinham noção disso, os vereadores que representam o povo, ou não. Nós não estamos. Essa audiência eu marquei porque eu jamais imaginei que os governantes fossem impedi-la. Eu jamais imaginei. Eu não compreendi até agora. Então, eu mesmo que eu sei que a audiência pública está esvaziada um pouco, mas que nós temos aqui 6 municípios representados, com 2 deputados presentes, nós temos que fazer, não sei se vai dar mais tempo, porque os senadores de Goiás que estão lá, e os deputados federais que lá estão, no dia que eu fui, e que eu pude dizer, e depois a outra que eu fui na reunião, e que eu não pude mais dizer, só prestei atenção e ouvi, eu fiquei entristecida enquanto cidadã, enquanto eleitora e enquanto representante, igual nós todos somos. Estão nos tirando a oportunidade de discutir se queremos ou não, porque um diz que não quer. E a desculpa que foi dada foi enfiar no relatório um percentual do fundo de Brasília. E que eu acho, inclusive, que não tem que ser tirado nada de ninguém. Tem que ser criado com recurso federal. Tem que ser criado, ou com recurso dos 3 entes. Né? Minas, Goiás e Distrito Federal. E União, 4 entes para um fundo específico. Né? Então, eu vejo que os participantes mais nos ouviram, e eu agradeço, todos se deslocaram de distante, mas nós somos responsáveis por essas discussões nas nossas cidades. Nós não podemos nos acovardarmos, porque não vai passar a MP lá hoje, eu sei que não vai passar. Né? E por mais que a imprensa diga o que ela quer dizer, porque o governo quer dizer algo e a imprensa está dizendo, a gente precisa, não é contrapor, mas a gente precisa se posicionar.
Ontem eu esperava que o Onyx Lorenzoni, que foi a audiência mais esperada pelos prefeitos e pelo governador de Goiás, que ele dissesse que a base do governo federal vai exigir que o fundo da RIT seja aprovado. E mesmo assim vai ter problemas jurídicos para operacionalizá-lo, o que não teria com a região metropolitana do Distrito Federal. Então, assim, nós aqui, eu e o Wilde e doutor Luciano, estamos fazendo o nosso papel com a audiência. A audiência pública é para isso, para tratar de um assunto, para tirar as dúvidas, para ver o posicionamento dos seus deputados, dos seus representantes, de vocês representarem mais ainda pessoas. Nós estamos abrindo mão, por exemplo, das emendas distritais, Wilde. Hoje um deputado distrital recebe 19 milhões em emenda anual impositiva. Quantos deputados distritais nos procuram para que a gente apoie? E o retorno é qual? Nenhum depois, porque não tem como. Já poderia ajudar, não é? Quando se discute a NTT, não se discute recurso, se discute ação. E que a rede não resolveu. Quando se discute atendimento em saúde pública em Goiás, vou dar um exemplo. Eu estou com um paciente, o prefeito Pablo está passando isso, eu creio que os municípios de Novo Gama passando, vem de Goiás, Brasília para nós. O Hugo, vamos dar um exemplo de Goiás, o Hugo, quantos pacientes do Hugo são atendidos do Gama aqui em Goiânia, no Hugo? Mas quando nós vamos para Brasília, não tem esse pensamento. Às vezes ele vem de Brasília para Goiás, nós precisamos de uma internação mais complexa, aí ele às vezes tem dificuldade na própria Brasília. Então, assim, isso é dinheiro? Isso não é recurso. Isso é uma lei que nos permite sermos uma região metropolitana. A rede não resolveu. Quando se fala do consórcio residual, os resíduos sólidos, nós estamos com um consórcio assinado, sem solução. Eu assinei, enquanto prefeita, em 2011, um consórcio de resíduos sólidos do entorno sul, com vários prefeitos da época, sem solução. Mas engraçado que para a água houve, né? Corumbá, com o CAESB, Saniago, CAESB, governo federal, resolveram a água, com recurso federal, com recurso de Goiás e com recurso do Distrito Federal. Por quê? Porque iam ficar sem água, tanto nós quanto Brasília. Não é? Então, o governador Ibanez, que teve essa ideia ano passado, entendeu, o Arruda, como senador, entendeu. Houve parcerias, mas a RID ela tem limitações jurídicas. Por quê? Hoje nós temos o Estatuto das Metrópoles. E nós estamos procurando, pelo Estatuto das Metrópoles, criar uma região metropolitana diferente, porque Distrito Federal, uma unidade administrativa, nós, Goiás e Minas Gerais. Então, assim, eu não quis cancelar a audiência, agradeço a todos que vieram ao chamado, ao convite, os vereadores, principalmente, perguntarem aos seus prefeitos. Aliás, não aos seus, aos prefeitos, que vereador tem mandato. Não é mandado, ele tem mandato. Perguntar aos prefeitos qual a posição que eles tomaram diante disso. E por quê? As decisões que nós tomamos têm um motivo. O porquê. E hoje vocês têm o conhecimento da medida provisória, o que ela poderia avançar, né? E discutir isso com os prefeitos, os mandatários do executivo, porque lá na frente, às vezes essa decisão uníssona, monocrática, possa ter um desdobramento, porque eu mesma vou dizer, cadê o fundo da rede? Então, se o problema é recurso, não é? Cadê a integração do transporte pela rede? Cadê a integração da segurança pública pela rede, coronel? Que não aconteceu até hoje.
Cadê a integração da saúde pela rede? Que não aconteceu também até hoje. Então, eu não entendo como é que você fecha a porta, se essa porta que está sendo fechada, ela não está trazendo nenhum prejuízo. É só mais uma porta aberta, que se aqui não avançar, vamos tentar por aqui também, né? É isso que eu não compreendi. Então, eu sei que muitos vão para Goiânia, para Brasília, acompanhar. Eu não vou, porque o dia que eu tive o direito à fala, eu me posicionei, da forma como estou me posicionando aqui. Agora já é votação, nós deputados estaduais não temos direito à fala, porque estamos sendo representados pelos deputados federais e senadores que compõem a comissão, que não nos perguntaram o que pensamos, e que nós também não perguntamos aos vereadores o que eles pensam, e nós estamos fazendo isso. Né? E aos prefeitos, nós estamos fazendo isso, nós estamos no meio do caminho, né? Vocês estão no município, nós estamos aqui representando o Estado, os outros estão representando o Estado lá na União, como deputados federais e senadores. Mas não poderíamos deixar de nos posicionar diante dos nossos líderes locais. Jamais. A nossa posição, ela é a favor da aprovação da medida provisória na sua originalidade, para que nós possamos discutir nos municípios sobre o Estado de Goiás compor ou não a medida provisória. Então, eu encerro a minha fala e abro para as considerações finais da mesa, agradecendo a presença de todos os municípios, de todos os servidores que aqui estão conosco, do diretor de planejamento dessa casa, do coronel Ricardo Rocha, que tem um projeto de segurança para o entorno, pronto para nos auxiliar, né? E também ao deputado Roosevelt, leve o nosso abraço, doutor Luciano, a ele. Agradeço a assessoria que aqui está da casa, que trabalha incansavelmente. Muito obrigada, vocês são os esteios nossos do parlamento, né? Todos. E muito obrigada pela presença, e passo para a consideração final do prefeito Pablo Mossoró, que tem que se ausentar também. Quero só mais uma vez aqui registrar aqui a nossa presença na cidade de Valparaíso, deputado, e parabenizar a senhora pela iniciativa aqui da audiência pública. Cumprimentar aqui o nosso amigo também, o Wilder Cambão. Na semana passada nós falamos no telefone, né? Tentar um encontro para discutir na segunda-feira, mas não foi possível, com o prefeito Fábio, com o prefeito Cristóvão, com a senhora, mas infelizmente não houve essa possibilidade. Mas talvez segunda-feira agora a gente possa encontrar lá na região para poder discutir também algumas demandas da região. Parabenizar o senhor aí, desejar sucesso, né? A gente sabe da sua dedicação, da sua competência, do conhecimento também que o senhor tem com a região. Foi secretário lá em Lusiânia, é defensor da região e soma, né, com a nossa deputada Leda. Cumprimentar o doutor Luciano, parabéns aí pela iniciativa, né, de poder expor aqui também na Assembleia Legislativa a verdadeira tramitação da medida provisória. Cumprimentar aqui os nossos amigos, o vereador Alceu, que me acompanha, da cidade de Valparaíso, no qual quero cumprimentar aqui a todos. E dizer da nossa felicidade de poder participar, de poder enriquecer aqui as discussões com relação a essa medida provisória, deputado. Infelizmente eu vou ter que me ausentar, porque eu tenho uma agenda agora lá na Vigilância Sanitária, mas foi de grande valia poder participar aqui com vocês na manhã de hoje. Meu muito bom dia a todos. Bom dia a todos. Vou dizer assim, o meu bom dia a vocês, em especial, é o seguinte: é dizer à deputada Leda que a nossa luta não será fácil, né? A gente precisa realmente estar juntos, independente de questões políticas, por entorno, né? Eu acho que o avançar das discussões, poder ouvir a população, poder ouvir as pessoas que vivem em torno e que sabem da dificuldade, é o nosso caminho. A política em si, ela é muito difícil realmente. A gente
vai lutar muito por as questões, porque assim, como o diretor falou ali, as questões pessoais ainda falam mais alto do que o coletivo das pessoas. Então, talvez seja a maior dificuldade que eu vejo na política é que a questão individual, infelizmente, ainda está sobrepondo a questão do coletivo. E a política, ela tem que ser feita e tem que ser olhada para o coletivo das pessoas. E é preciso que hajam políticos voltados com essa visão. E, felizmente, está nascendo gerações de políticos com essa visão. Não que a velha política seja ruim, não. Toda a construção da política ela é importante. A gente precisa ter e tirar aprendizado de tudo. Né? Entender que a política foi feita ou deve ser feita para as pessoas, não para o individual das pessoas. Então, esse é o meu recado. Parabenizar muito a deputada Leda, como eu disse, um exemplo para nós, a gente precisa seguir. Eu hoje, se disser, o Cambão é base ou situação do governo, eu até sou mais base do que a oposição, porque tenho votado muito com o governo, embora que discorde do governador em relação à criação da MP. Eu discordo do governador, acho que é preciso que seja criada realmente a região metropolitana. É um instrumento novo que possa discutir depois como ela vai atuar e como o Estado vai atuar, se vai ter interesse ou não, mas não se pode fechar essa porta, é preciso que se abra ela, né? Que tenha mais uma porta, que a gente possa ter mais um poder de discussão e encontrar os caminhos para isso. Então, sou contra, mesmo estando hoje, entre aspas, na base do governo, sou contra. Eu acho que, por ser da região, eu entendo que é importante demais a criação da região metropolitana e ela abrirá grandes portas para a nossa região. Obrigado mais uma vez, parabéns, deputada, amiga Leda, prefeito, ao seu, que foi presidente da Câmara do Paraíso, um homem também voltado ao coletivo das pessoas, e meu amigo doutor Luciano, de Lusiânia, conterrâneo. É bom, doutor, ver o senhor aqui discutindo, porque eu sou um homem inteligente, uma pessoa do bem, e a política precisa de pessoas voltadas para isso, tá? Que o senhor possa nos ajudar muito em Lusiânia e no entorno. Obrigado a todos. Só duas coisas que eu queria colocar nós estamos numa região tão próxima ao poder e tão longe das decisões, né? É um contrassenso. E dizer que vocês que são representantes do povo, eu até conversava com o prefeito Fábio Mossoró ontem, está na hora de ter um candidato, ou da região do entorno, ou alguém que tenha compromisso com a região do entorno. Vamos pensar nisso. Dou por encerrada essa audiência, agradecendo a todos a presença, um bom retorno aos seus municípios. Obrigada a todos.